E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filos, estou aqui mais uma vez no Espalhável. O Digo tá deixando eu aparecer mais vezes aqui agora, né, Digo? E aí? Como Mano, que daqui tá? a pouco a galera vai achar que isso é verdade e vão começar a me excomungar. Fala que Mas é é real, brincadeira. tem que falar. O Digo escolhe aqui quando eu posso aparecer e quando eu não posso. Comentem aí que vocês querem que eu apareça mais, é a Então realidade. tá, pode deixar. Se a galera bater a meta de like hoje, eu vou deixar tu aparecer mais vezes aqui. Aí, ó, combinado então qual vai ser a meta de like. Meta de like aí, 2.300 likes. Ah, então 2.300 likes pra eu conseguir aparecer mais, divulgar mais meu rosto aqui pra vocês, porque se for por conta do Digo vai ser difícil. Então, Digo, hoje a gente vai falar sobre pirataria. Que noção tu tem sobre pirataria? O que tu pensa quando fala nesse termo? Ah, depende, tem dois lados, né? A pirataria que a gente vê lá dos filmes, dos jogos e tudo mais, toda a pirataria que a gente conhece, e tem a pirataria que é dos mares, né? Que são os famosos piratas. E acho que isso gera uma confusão nas pessoas, até porque a gente vê que é uma narrativa muito trazida pelos filmes mesmo, de como a gente pode observar no, por exemplo, no Piratas do Caribe, com o Jack Sparrow, e a gente pode achar que é tudo daquele jeito, ou que é uma época muito antiga e que isso hoje em dia não existe mais, ou que não existiu recentemente, né? Parece que é uma coisa que, olha, muito antigamente existia esse tipo de coisa, esse tipo de crime. É, tem até muitas lendas, né? Sobre taus piratas, Barba Negra, não sei Meio o quê. que uma mitologia foi criada, assim, né? Até Uma inclusive, coisa se a mais... galera quiser, a gente pode trazer um vídeo, né? Sobre 5 piratas aí que existiram no mundo. Então sempre teve essa narrativa mais mitológica por trás dos piratas, tratado até de certa forma, de uma forma folclórica, mas a gente tem que entender a realidade que, na verdade, nos últimos anos aconteceram sim muitos casos de pirataria e hoje a gente vai falar sobre os piratas da Somália. Então, antes disso, peço para que vocês façam tudo aquilo que vocês já sabem, já estão acostumados aí, para curtir o vídeo, para comentar, para compartilhar com quem possa interessar pelo assunto e, claro, para se inscrever no canal se não é inscrito ainda. A Somália encontra-se geograficamente localizada no nordeste do continente africano, na região denominada por Chifre da África. A sua costa norte é banhada pelas águas do Golfo de Aden, por onde passa toda a navegação entre o Canal do Suez. O território somali foi dominado por diversas nações. Portugueses, ingleses, franceses e italianos controlaram algumas cidades do país, que conquistou a independência no dia 1º de julho de 1960. Desde então, a Somália passou a ser governada por ditadores e por grupos rebeldes. Essa situação deflagrou em 1990, uma guerra civil entre clãs rivais que lutam pelo domínio do poder nacional. No início do século XXI, milícias islâmicas estabeleceram bases no país, inclusive a Al-Qaeda. Antes de tudo, a gente tem que entender que a Somália é um dos países mais pobres do mundo, então a realidade deles é realmente muito complicada lá. A maior parte da população vive em uma condição muito ruim, então metade da população vive em condições abaixo da linha de pobreza e a taxa de mortalidade também é muito alta por lá. A taxa de mortalidade infantil, pra gente ter noção, é uma das maiores do mundo, com um número de 106 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Além disso, boa parte da população também é analfabeta e sofre de subnutrição. Então, dentro desse contexto, que já é bem problemático lá na Somália, uns navios de pesca internacionais começaram a realizar pesca ilegal dentro das águas do país. Isso acabou esgotando com os estoques locais de peixes, uma das poucas fontes de alimentação direta da Somália. Como a gente falou também, a Somália é um país muito violento, que sofria então com vários problemas, e um deles era também a violência, e dentro de todo esse contexto, somando esses fatores e mais, claro, uma série de coisas menores que a gente fosse detalhar aqui, daria um vídeo muito longo, acabaram surgindo então os piratas da Somália. Isso aconteceu ali por volta de 1990. E como que começou essa onda de piratas? Na verdade, começou com os pescadores. Esses pescadores, as comunidades pesqueiras, como eram chamadas por lá, começaram a dar alguma resposta para essas pessoas que vinham de fora, formaram grupos armados e tentavam então deter esses invasores de várias formas e, claro, assumir de volta o controle das águas, ou então assumir temporariamente o controle das águas, porque é algo que se estendeu por muito tempo. Os piratas então começaram a sequestrar os navios comerciais, então eles viam ali que um navio estava entrando, iam sequestrar esses navios para então de alguma forma fazer com que essa renda de fato ficasse no país. Entende ali, Digo, o que eles faziam? Eles viam que aquilo ali poderia ir para outras pessoas e sair do país, então eles tentavam interceptar de certa forma no meio do caminho e fazer com que esse dinheiro pelo menos ficasse no país. Claro que o que eles faziam também era algo que não era legal, né, do ponto de vista da lei mesmo, mas eles tentavam fazer com que pelo menos isso ficasse na Somália. A maioria desses piratas tem entre 20 e 35 anos, então são pessoas realmente mais jovens, e eles vêm em grande parte da região de Puntland, no nordeste do país, e é estimado que existam pelo menos 5 gangues de piratas, totalizando ali mais ou menos 1.000 homens armados. E entre essas gangues estão 3 que a gente tem um pouco mais de detalhe ali de quem são essas pessoas. Um desses grupos é formado pelos pescadores locais, então eu já falei que no começo tudo então teve início com a atitude dos pescadores, então eles, claro, são os cérebros ali por trás de todas as ações, eles são aqueles caras que têm mais noção do que estão fazendo, porque
já tinham, claro, uma convivência com os mares e com esse tipo de coisa, né? Tinha Já uma sabia as rotas e tudo mais. noção maior né? de como agir, né? Num tipo de coisa Sim. assim que não é nada simples, claro. Uhum. Então, eles são os cérebros por trás das operações, têm um conhecimento superior ali aos outros. Tem também o grupo dos ex-milicianos, que eles costumavam lutar para os chefes militares dos clãs locais. Então, eles também têm ali uma noção de combate, eles são utilizados mais de forma de força bruta, inclusive. E outro grupo é dos especialistas técnicos. Eles operam, então, com equipamento de alta tecnologia, são aquelas pessoas mais inteligentes do ponto de vista de tecnologia, de sistemas, operar GPS, mapas, esse tipo de coisa, né? Então, por conta dos atos dos piratas, desses grupos que são especialistas em fazer esse tipo de coisa, então eles são bem treinados para fazer esses atos, a gente percebe que a população do país, ou pelo menos boa parte da população, demonstrou ali certa satisfação com o que estava sendo feito, porque como a gente falou, eles perceberam que era um caminho, de certa forma, do país ter um pouco mais de dinheiro, ter um fluxo de dinheiro maior, e o país estava numa dificuldade muito grande, ainda tá, na verdade, não é como se não estivesse, né, mas deu uma melhora por conta disso, então muita gente vê com bons olhos o que era feito pelos piratas. Até cidades, então, que antes não tinham nada, eram cidades muito prejudicadas, de fato, assim, com recursos muito escassos, acabaram tendo certo crescimento ali, porque a gente sabe que todo lugar que passa por coisas ali em relação de comércio, passa navio, passa mercadoria, a gente sabe que esses lugares costumam crescer, né, em comparação a outros lugares que ficam mais distantes. Isso aconteceu na Somália também, então esses lugares acabam tendo certo apreço por que estava sendo feito ali, porque essas cidades ganharam vários luxos, digamos assim, que são coisas que talvez pra gente aqui, ou pra quem vive numa condição um pouco superior, é algo normal, mas pra eles não era, ou como geradores pra ter energia durante todos os dias de uma forma mais contínua mesmo, esse tipo de coisa começou a aparecer nessas cidades e, claro, isso vai fazendo com que as pessoas gostem do que estava sendo feito pelos piratas, né? Mas aí, claro, você pode se perguntar como os piratas conseguem capturar esses navios, como é de fato os atos dele ali, porque a gente, como eu falei, vê muito em filme, vê em alguns vídeos mais fictícios sobre como ocorrem esse tipo de coisa, mas a gente não tem muita noção de como é na realidade. E esses piratas, então, eles são muito eficientes no que fazem, eles têm operações muito sofisticadas, eles usam equipamentos de tecnologia bem avançada, telefones por satélite, GPS, enfim, eles estão bem preparados para o que eles vão fazer. E quais armas tu acha que eles usam, Digo, para conseguir assustar essas pessoas aí, se precisar, claro, usar essas armas também? Ah, eu acho que eles usam alguma metralhadora. Eu acho que é arma de calibre pesado. Ah, com certeza, né? As armas que eles usam, claro, tem várias, mas algumas delas tem o rifle AK-47, que, claro, é muito forte. Né? Tem lança-granadas também, e eles também contam com a ajuda de contatos em outros lugares para que essa rota que eles vão passar seja facilitada ali também, eles saibam de onde tá vindo algum navio, quem tá em tal lugar e tal. Sim. Toda aquela coisa que envolve processo desse tipo. Eles têm contatos posicionados no Golfo de Aden, que é entre a Somália e o Iêmen. As pessoas que ficam posicionadas nesses lugares avisam, claro, eles sobre a movimentação dos navios. E até tu falou antes ali, Digo, de como tu imaginava que era pirataria, de como era feito esse tipo de coisa. Você falou que imaginava eles se aproximando, às vezes com barcos menores, assim, né? Jogando um gancho, indo pra cima mesmo. E de fato, na hora da ação, é realmente assim. É claro que tem todo um processo por trás, mas eles têm, por exemplo, lanchas, claro, bem potentes, né? Com motores bem potentes, não é um barquinho assim. E elas muitas vezes são lançadas de embarcações maiores, claro, ganham certo impulso ali, são posicionadas em alto mar e já estão totalmente preparadas para fazer esse ataque. E claro, também tem aqueles casos que eles já vão disparando lá da frente, eles vão disparando contra o navio para forçar eles a parar, aquilo que o Digo falou também no começo, né? Eles já vão atirando então para fazer com que esse navio tenha alguma reação, pare e se renda, né? E para onde então vai essa embarcação, vai todas essas mercadorias que eles pegaram ali naquele momento? Então, eles levam até o porto de Ail, que é basicamente o centro de operações da pirataria lá na Somália. Então, praticamente tudo que passa por esse grupo de piratas vai para esse porto, o porto de Ail. Então, ali é onde ficam todas as mercadorias e ali também não ficam só as mercadorias, né? Porque tem também os reféns, né? Os piratas da Somália, então, atacaram muitas embarcações ao longo dos anos, desde o surgimento desses grupos ali por 1990, né? Então, tiveram anos que eles foram mais fortes, anos que tiveram um impacto menor ou ficaram até sem fazer esse tipo de crime, mas, claro, eles conseguiram ainda no fim das contas um número bem considerável de embarcações. Por exemplo, em 2015 teve o caso do navio petroleiro MS Feist Gas. Ele foi sequestrado e resgatado por $315 mil depois de ser detido por cerca de 2 semanas. Ali em 2008, por exemplo, entre o início do ano e o dia 19 de novembro, ocorreram 95 ataques, com 39 sendo bem-sucedidos. Então dá pra perceber que muitos também eles erraram, mas claro que ainda assim é bastante mercadoria que eles pegaram, é bastante gente que eles fizeram de reféns. Então é sim um número considerável. Pra gente ter noção, o Ministério das Relações Exteriores do Quênia estima que os piratas tenham faturado $150 milhões apenas em 2008. Então não é pouca coisa, né, Diego? Outro
exemplo, que é mais chocante pra gente ter noção do tamanho dessas operações deles, é de 2 de maio de 2009, então um ano depois, quando os piratas capturaram o navio MV Ariana, com uma tripulação ucraniana, então esse navio vinha da Ucrânia. Esse navio ele foi solto só em 10 de dezembro do mesmo ano, então, ou seja, ele ficou de maio até dezembro detido. Caramba, mano. E o resgate envolveu ali um valor de 3 milhões de dólares. Em 2009, então, a renda desses resgates foi de cerca de 58 milhões de dólares. E em 2010, o valor subiu para 238 milhões. Nossa senhora, mano. 238 Então dá milhões. pra ver que foi subindo, né? Ali em 2008, primeiro que a gente falou já tava impressionante assim, Aham. e isso cresceu bastante ainda. Caramba. Em 2011, que foi um ano bem forte de atuação dos piratas, foram registrados 237 ataques. Então, essa crescente resultou, claro, também em centenas de reféns, né? Porque não são só as mercadorias, não é só o dinheiro levado pro país ou o dinheiro ali que vai movimentar algumas cidades da Somália, mas também aquelas pessoas que se envolvem, de certa forma, nessas operações, né? E pra frear isso aí, Digo, o que tu acha que eles fizeram? O que tu acha que as autoridades fizeram? Conseguiram, será, de certa forma, desencadear um fim nisso aí? Porra, mano, mas eu acho que eles devem ter feito uma super força-tarefa, né? Por causa que, tipo assim, pra pegar eles no mar é difícil, mano, porque o mar é muito grande. Mas eles têm a região e eles sabem por onde eles passam. Só que daí tem que fazer uma forte equipe pra poder combater eles. Ou talvez até prendê-los, né? É, porque é uma operação realmente muito complicada, a gente pode ter noção disso vendo quem se envolveu, no caso, com a tentativa de combate com essa pirataria. Num primeiro momento, então, a ONU classificou o crescimento desses ataques como uma ameaça à segurança internacional, então isso, claro, já levantou alerta para o resto do mundo, não ficou só algo restrito ali para a Somália, para a região da Somália ou então para a África, ficou aberto para o resto do mundo, então outros continentes também se voltaram para o que estava acontecendo por ali, isso fez, então, com que outros membros se movimentassem. A ONU, então, adotou algumas resoluções ali que incentivaram outros países a tomarem ações mais ativas em relação ao combate à pirataria, e várias nações, então, começaram a mandar navios de guerra para essas regiões, para esses lugares onde os piratas poderiam agir para tentar combater, então. E não sei se tu conhece, Digo, a Marinha Americana, aquela marinha que já fez várias operações, tá bem famosa, inclusive. Ah, sim, eu acho que é o SEALs. Acho que tem alguma coisa antes, se eu não me engano. Isso aí, eles fizeram já várias operações também contra a pirataria e um desses casos é bem famoso, que foi o resgate do capitão Richard Phillips. Foi então do navio cargueiro Maersk, Alabama. Esse resgate terminou com 3 piratas mortos e um preso, e além disso, ficou tão famoso que ele rendeu até um filme, que é o Capitão Phillips, lançado em 2013. Com todas essas ações de combate, então, a pirataria teve sim uma queda, mas a conclusão acabou sendo de que ela foi reprimida de certa forma, mas não totalmente erradicada. Em 2020, por exemplo, depois de um período que eles ficaram ali um tempo sem muita ação, ou pelo menos sem chamar muita atenção, não era algo tão forte como já foi em outras épocas, eles voltaram a atacar, voltaram a aparecer em cena ali, a chamar mais atenção. Então, naquele ano, então, só no primeiro semestre foram registrados 98 ataques, um recorde se a gente considerar ali os últimos 8 anos. E um dos argumentos para esse crescimento tem a ver com a pandemia, porque muita gente acredita que, como a fiscalização enfraqueceu, como muitos setores pararam de funcionar da forma devida ali naquele ano, ficou mais fácil para os piratas atacarem. A gente viu até isso em outros lugares do mundo, como, de certa forma, o crime cresceu porque a fiscalização tinha diminuído. Isso aconteceu também com os piratas. E apesar de que houve esse crescimento sim em 2020, um crescimento bem preocupante, de certa forma, em 2022 a gente ainda não tem informação de que está acontecendo algo do tipo, mas a gente sabe então que isso existe sim na realidade e não é só nos filmes, né, Digo? Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa história sobre os piratas da Somália. Peço então para que já façam tudo aquilo que eu já sempre peço para vocês fazerem. Curtir, deixar o comentário aí do que acharam do vídeo. Dar sugestão de vídeo aqui também pra gente comentar. Para que deixem o like, a meta de 2.300 likes, se eu não me engano. Então batam essa meta para que o Digo deixe eu voltar a aparecer aqui nos vídeos. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis.